A minha voz tá meio estranha nesse vídeo é porque eu tô me recuperando ainda de uma dor de garganta que eu fiquei sem voz por uns 2, 3 dias. Mas fé em Deus que Deus é foda, o diabo não presta, bora. Fora das produções originais, é bem comum a gente ver filmes e séries que são adaptações de livros, tipo Harry Potter e Game of Thrones. A mesma coisa com animes. Uma parcela bem grande deles veio ou de um mangá ou de uma light novel, que é um livro ilustrado em traço de mangá. Existem também algumas exceções que foram adaptados de jogos, principalmente visual novels, que são aqueles jogos de história que se concentram em diálogos entre os bonecos, tipo Doki Doki. Mas o vídeo de hoje não é pra falar de adaptações de uma forma geral, mas sim do grande problema que muitas delas carregam. Então, simbora. Na verdade, falar o grande problema das adaptações não é a melhor forma de colocar, porque não é uma coisa só que acontece sozinha. Tem algumas coisas que podem prejudicar o conteúdo de uma obra adaptada, e melhor do que falar a esmo é trazer alguns exemplos. Eu acho que não é surpresa pra ninguém que a saga Harry Potter foi originalmente concebida em formato de livro, numa série de 7 volumes. Harry Potter teve seu primeiro volume lançado em 97 e logo de cara fez um sucesso absurdo, ganhando mais e mais fama com o passar dos volumes e escalando pra um patamar insano de popularidade. O que não é surpresa, já que a obra tem uma história muito instigante e uma narrativa super imersiva. Uma saga incrível que é muito fácil de se apegar e de se amar. Uma pena que não se possa dizer o mesmo da sua autora, essa filha da puta aqui. De qualquer forma, foi em 2001 que saiu o primeiro filme da série, quando ela ainda estava em seu quarto livro, e foi um sucesso logo de cara. Ainda mais quando a gente não sabia a metade das merdas que a gente sabe sobre a autora hoje em dia, né não, galera? E falando agora como crítico de cinema foda que eu sou, os filmes não são ruins. Eles têm boa produção e direção, ainda mais pra época, figurinos ótimos, excelentes atuações, isso é, na maioria das vezes. Mas fato é, como em qualquer filme adaptado de livro, quando você pega pra comparar o material original, você logo percebe o pedaço enorme da obra que foi retirado para que o filme fosse feito. E é realmente inevitável que seja assim, afinal é um livro de centenas de páginas transformado em um live action de 2 horas. Isso que o Harry Potter tem uma boa duração em comparação a outros filmes. Eu já li Harry Potter uma vez e eu posso afirmar que a diferença, por exemplo, dos livros 4 e 5 para as adaptações é um negócio gritante. Claro, o fato desses serem os dois maiores influencia bastante nisso. Agora, quando se fala em adaptação ruim mesmo... Se eu te falar que a adaptação de Death Note para live action é decente, você me daria uma moral? Se a resposta foi não, é porque você provavelmente pensou nesse desastre aqui. Mas vamos com calma. Death Note, em sua versão mais conhecida, é um anime de 2006, originado de um mangá de Tsugumi Ohba e Takeshi Obata, e que ganhou tanta popularidade por seu enredo original, personagens emblemáticos e narrativa intrigante que furou completamente a bolha dos animes na época, sendo considerado por muito tempo o anime que até que não gosta de animes gosta. Claro que agora que o mundo é outro e ser nerd e otaku virou aparentemente coisa de gente legal, esse título não tem muita exclusividade não. Mas enfim, apesar da esmagadora maioria do público rejeitar o final do anime por motivos óbvios, convenhamos, ainda assim, boa parte dessas pessoas se apaixonaram pelo anime. Mas se o final da obra original já foi um balde de água fria, em 2017 a Netflix nos fez questão de mostrar que tudo que é ruim não só pode piorar, como pode ser transformado no mais absoluto suco de excremento. A adaptação de Death Note para live action pela Netflix em 2017 foi uma completa decepção para os fãs da obra, sendo eleito o pior filme do ano, por mim. O filme é tão infiel à obra original que é basicamente um projeto diferente. Um projeto terrível e feito com a bunda. Um enredo ridículo, personagens escritos de forma tão porca e, mano, quem é essa mina? Papo reto. Agora, quando eu comentei que a adaptação de live action é decente, eu com certeza não me referi a essa atrocidade, mas sim a adaptação japonesa de 2006, que não só é muito mais fiel à estética da obra e tem a porra da Misa, como é muito mais fiel também ao enredo original e ao comportamento dos personagens. Aqui, o Kira é de fato o psicopata frio e calculista Peaky Blinders que a gente vê no original. Aqui, o L não é burro e afobado tomando uma pancada de decisões estúpidas. Aqui, a Misa é a Misa. E eu não acharia problema ela ter uma personalidade mais sensata e dominante igual fizeram com a Mia na adaptação da Netflix, mas que fosse algo coerente com a obra, sabe? Modifica aspectos do material original, mas não transforma a porra dos bonecos em outra coisa, fazendo um Kira imbecil, um L que não tem qualquer preparação e inteligência. Na adaptação japonesa, pra bem ou pra mal, mantiveram uma pegada extremamente fiel à obra original, com exceção do seu final, em que uma decisão diferente foi tomada e eu, particularmente, gostei até mais do que do final original. E continuando falando sobre adaptações bastante decentes,
Em 2023, a Netflix lançou uma minissérie live action adaptando o primeiro arco de One Piece, o East Blue. Ao mesmo tempo que a série foi bastante hypada antes de sair, esse hype também carregou um receio enorme, afinal, uma obra tão excêntrica como One Piece não seria tão fácil de se adaptar. E considerando adaptações prévias feitas pela Netflix, incluindo o próprio Death Note, tinha bastante espaço pra esse medo. Porém, contudo, todavia, eis que a série foi lançada e o veredito foi até que razoável. Claro, por certo tiveram pessoas que detestaram a adaptação. Ai, porque o Usopp tem nariz normal. Ai, porque a sobrancelha do Sanji tá errada. Ai, porque a Nami não tá com a cintura equivalente a um CD. Ou porque o Luffy não tá de chinelo, dentre outros. E eu concordo com a parte do chinelo, mano. Tênis? Porra. Mas ainda assim, de um modo geral, a recepção do público foi bem positiva. E eu vejo bem o porquê. Porque a adaptação, de uma maneira geral, ela foi muito bem feita. Ela nos entregou um mundo que conhecemos e adoramos com versões mais realistas, mas ainda super identificáveis dos personagens, e numa narrativa meio alternativa da história. O que faz com que ela se mantenha dentro do curso original, mas faça desvios interessantes dele. Tanto na forma como as relações dos personagens são construídas, quanto na forma como alguns acontecimentos são apresentados. Um exemplo bem claro seria todo o Mano, eu não tô rindo porque eu não tava conseguindo falar exemplo bem claro sem errar tudo. Um exemplo bem claro seria todo o enfoque em cima do Kobe e da Marinha. Não tem nada disso nesse ponto da obra original e acabou sendo um acréscimo muito interessante na série. Claro que ela tem os problemas dela, eu acho que esse enfoque acabou ganhando muito mais espaço do que precisava e ficando até maçante em certo ponto. Algumas caracterizações não funcionaram tão bem e eu particularmente não consegui levar os tritões a sério. E alerta de spoiler rápido, pula pra esse minuto. Eu achei um puta de um vacilo da série fazer com que o pessoal da Vila Kokoyashi não soubesse a verdade sobre a Nami. Sabe, isso quebra legal uma das partes mais importantes do arco todo, dentre outras coisas. Mas mesmo com esses contrapontos, eu ainda vejo a adaptação de One Piece pra live action essencialmente como um acerto. Toda a sua estrutura e caracterização serviram muito bem tanto pra agradar o público do anime e do mangá, quanto pra atrair um público novo que não conhece ou pelo menos não consome o material original. E por esse motivo eu não vou dizer que é um perfeito exemplo, mas é um ótimo exemplo de como se adaptar a uma obra. Mas e você? O que você diria que torna uma adaptação boa ou ruim? Você concorda, você discorda do que eu disse nesse vídeo? Eu sei que foi um vídeo bem breve e sucinto, então você acha que eu deixei de falar sobre algo ou que eu falei muito superficialmente sobre o tema? Deixa aqui nos comentários, bora conversar sobre isso. Esse vídeo é, na verdade, um remake de um vídeo que eu fiz há mais de 5 anos no meu primeiro canal no YouTube, que foi esquecido pelo tempo, graças a Deus. Eu reassisti ele um tempo atrás e eu senti que tinha um potencial desperdiçado, então eu quis refazer e aproveitar o live action de One Piece que saiu no ano passado pra, olha só, adaptar o roteiro. Gostaram da minha gracinha? Enfim, se você curtiu o vídeo, deixa o gostei aqui embaixo, se inscreve pra não perder os próximos, me segue no Insta pra atualizações futuras e umas fotinhas aleatórias. Muito obrigado por assistir até aqui, e é isso, tudo nosso, nada deles, falou!